Oi gente, eu me chamo Maria e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre engravidar tendo uma bebê. Eu engravidei quando a minha bebê tinha apenas 6 meses. Então foi uma situação assim muito complicada. Eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre todo esse meu processo de aceitação, porque foi um processo de aceitação. Então eu vou voltar lá para quando eu descobri. Quando eu descobri essa gravidez, a minha bebê, ela tava com 6 meses. E assim, né, gente, engravidar, ter um filho, já é uma coisa assim difícil, ainda mais se tu tá passando numa fase que não é a hora, que você tá em outra fase da vida. Então a descoberta de uma gravidez, dependendo da ocasião, é difícil. E agora descobrir uma gravidez quando você tem uma bebê de 6 meses é mais difícil ainda. Assim, eu não tô aqui me vitimizando e falando, ai meu Deus, aconteceu, foi um acidente, tava tomando remédio certinho, engravidei. Gente, eu errei. Eu tomava o anticoncepcional totalmente irregular, totalmente errado. Às vezes eu esquecia, e aí eu tomava só no outro dia. Então, assim, o erro, se eu posso falar assim, eu acho melhor não, neste momento. Então, assim, a consequência foi por parte minha, né? E do meu marido também, por não se prevenir, porque tem outros meios de se prevenir, né? Mas, enfim, vamos ao ponto. Eu sei que tem muitas pessoas, muitas mulheres, que o sonho da vida delas é ser mãe. Então, pode ser que esse vídeo seja um pouco ruim, assim, pra elas, né? Porque até eu pensei muito, assim, quando eu tava com a depressão, que, poxa, né? Tantas mães que queriam, tantas mulheres que queriam ser mães, elas fazem tratamento, e mesmo com tratamento elas não conseguem. Por que que eu novamente? Eu me perguntava muito isso. Voltando a falar sobre como eu descobri a gravidez, como é que foi. Quando a Isis tinha uns 6 meses, eu vi que a minha menstruação estava atrasada. E assim, no fundo, eu já sentia que eu estava grávida, né? Mas não estava querendo aceitar. Então, eu esperei ali dar 1 mês de atraso para fazer o teste. E quando eu fiz o teste e ele deu, obviamente, positivo, meu mundo desabou, né? Milhões de coisas passou na minha cabeça. Uma delas foi a questão de que, com a minha primeira filha, que eu tenho uma filha de 7 anos, né? E a minha bebê, que agora ela tá com 11 meses. Que, assim, na gestação da minha filha, a infância da minha filha ali, da mais velha, eu consegui dar toda a atenção pra ela. Até os 3 anos de idade, ela mamou no peito. Eu dediquei totalmente a minha vida pra ela. E eu queria poder fazer o mesmo agora com a minha bebê. Então, quando eu soube da gravidez, tendo a bebê de 6 meses, foi assim, desesperador, né? É uma coisa que a gente pensa que pode acontecer com qualquer pessoa, menos com a gente.
eu entrei em uma depressão e não consegui aceitar a gravidez. E eu vou falar aqui, gente, tudo que eu passei é um pouco doloroso eu falar disso, é um pouco difícil. Até talvez eu apague o vídeo depois de alguns anos, pra que mais pra frente as minhas filhas não olhem o vídeo e pensem, nossa, minha mãe, né? Só que eu acho que nesse momento, eu acho muito importante eu falar sobre isso, por conta que eu sei que tem outras mães passando por isso, outras mulheres passando por isso. Então, talvez ajude, né? Saber que não tá sozinha, porque eu, na verdade, nunca vi um vídeo, né, falando assim, a real, sabe? Então, assim, normalmente as pessoas falam que a maternidade é mil maravilhas, a gravidez é mil maravilhas, mas sabemos que não é assim, né? Então, eu entrei numa depressão e não consegui aceitar. Foi muito difícil eu passar por isso. Então, assim, logo depois que eu descobri a gravidez, aconteceram outras coisas na nossa vida e acabamos nos mudando, né, de cidade. Eu, meu marido, minha filha e a bebê. Então, além de eu estar passando por isso, né, toda a aceitação da gravidez, eu ainda estava longe da minha família. E isso foi o que deixou um pouco mais difícil, eu acho, assim, na minha opinião. E eu fiquei um meio tempo em casa. Então, a minha vida era dedicada ali às minhas filhas e a pensar na gestação que eu não estava aceitando, né, por conta da depressão. E isso estava me corroendo aos poucos, assim, e eu pensava, gente, tudo que vocês possam imaginar que uma pessoa grávida, uma mulher grávida pode pensar, eu estava pensando. E, gente, assim, eu como mãe, porque eu era mãe, né, eu sou mãe de 2 meninas que estavam comigo, eu amava ser mãe delas, amava elas. Era horrível eu pensar e falar aquilo, mas eram pensamentos que eu tinha, eram coisas que eu não conseguia me livrar, era algo que estava em mim, que estava impregnado. Então, foi todo um processo muito longo. Logo depois que a gente se mudou, eu comecei a trabalhar. E aí eu trabalhava na parte da noite, né, com o meu marido. E nessa cidade que eu morava, tinha a creche noturna. E aos finais de semana eu levava as meninas na babá. E normalmente, quando eu fazia esse trajeto da casa da babá pro meu trabalho, do meu trabalho pra casa da babá, que era à noite, né, quando eu ia buscar as meninas, eu ia chorando o caminho todo e parava um pouco antes pra poder não aparentar que eu tava chorando. E nesse meio de caminho eu pensava em tudo que vocês podem imaginar. Eu passava numa rodovia, assim, que era muito movimentada, então eu pensava em acabar com tudo, sabe? E não ter que passar por aquilo, não ter que enfrentar tudo o que eu tava enfrentando. Só que, graças a Deus, eu sempre pensei muito, né, das minhas filhas. Então, eu ficava pensando como que elas iriam ficar sem mim, né? Eu não conseguiria ficar sem minha mãe agora, imagina umas bebês, né? A minha tem 7 anos e tudo mais. Mas, assim, foram dias horríveis, que eu chorava dia e noite, eu dormia chorando, acordava chorando, pensando milhões de besteiras que agora eu fico indignada comigo mesma. Mas eu sei que eu não tive culpa por conta
que era meu psicológico. Ele estava completamente abalado, eu estava com uma depressão, então eu não tinha muito o que fazer. E graças a Deus eu consegui passar por isso, né? Foi dias de luta contra mim mesma, mas eu consegui. Assim, nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar, comecei a conversar com os meus colegas de trabalho, né? Então, tava sendo uma rotina diferente, tava, né, um pouco desligada da gestação em si. Eu tava ligada em outras coisas, né? No meu trabalho e tudo mais. E assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito também. Eu ter desligado um pouco da gravidez. Pode ser que tenha gente que fale, que jeito, né, de conseguir superar tudo, tentando não pensar na gravidez. Mas, gente, quando a gente tá com uma depressão e no meio de tudo isso uma gravidez, pensar na gravidez não é uma coisa que vai te deixar bem, não vai ser uma coisa que vai te deixar feliz. Então, assim, o melhor é não pensar, pelo menos naquele momento. E realmente foi o que me ajudou. Eu ter saído um pouco daquele negócio de ficar pensando direto no que eu ia fazer, no que eu, né, que eu era culpada, que eu era errada, o que eu fui fazer da minha vida, que isso não estava me levando a lugar nenhum, né? Então, com o passar do tempo, com a minha cabeça em outras coisas, eu fui me recuperando. E assim que eu comecei a sentir o bebê mexer, foi o que mexeu comigo. E mexeu comigo, assim, de uma forma positiva, porque eu tava começando a cair na real que dentro de mim tinha um bebê. E como eu já era mãe, ter sentido aquilo me relembrou tudo novamente. Então, com o tempo, claro que não foi assim, a primeira vez senti mexer pronto, né? Foi todo um processo, né? Dias eu sentindo, eu vivendo a minha vida. Então, quando eu vi, eu já tava começando a amar. Só que eu ainda tinha aquele sentimento assim, o que as pessoas vão dizer, o que vai ser de mim, por que eu fiz isso? E aqueles pensamentos ainda não tinham saído de dentro de mim. Então foi uma guerra pra eu conseguir tirar eles. E assim, eu posso afirmar que não foi nada fácil. Tudo o que vocês possam imaginar, eu pensei em fazer. Quando eu tava suspeitando a gravidez, até depois, quando eu descobri a gravidez, eu não tive cuidado nenhum. Eu não me cuidei, eu não tomei remédio, eu não quis fazer o pré-natal. Eu, às vezes, assim, eu não sou uma pessoa que toma bebida alcoólica. Mas, assim, eu continuei tomando, sabe? Eu poderia ter parado, porque eu sabia que eu tava grávida, mas eu não parei, não quis parar. Assim, de tomar, às vezes, assim, alguém me oferecia, eu tomava um gole, entende? E agora, eu penso que, tipo, foi muito Deus que me protegeu a minha filha, né? Por conta que eu não me cuidei. Eu não quis me cuidar. A depressão não tava me deixando, né? Mas, enfim, depois de algum tempo, a gente se mudou de volta pra minha cidade, que a gente morava. Então, ali eu já tava aceitando, já tinha começado o pré-natal na cidade que eu tava. Tinha ido numa consulta, mas eu tinha começado. Quando eu vim pra cá, eu dei seguimento ao pré-natal e me encaminharam pra fazer o ultrassom. Ia ser o primeiro ultrassom, então, tipo, eu já tava aceitando, né, a situação, a gravidez.
Então eu tava muito empolgada pra ver o que que era, porque a gente só tem meninas em casa, né? Meu marido também tem outra filha de outro relacionamento, então é uma menina também. Então a gente queria muito que fosse um menino. Então eu tava muito empolgada pra saber o que que era. E quando a gente chegou lá, a gente teve uma outra surpresa. A gente tava vendo o bebê, queria saber o que que era. E aí o médico ele fez a seguinte pergunta pra gente: vocês têm casos de gêmeos na família? E aí eu nem caí na real na hora. Eu falei, não, meu marido, não, como assim é 2, né? E aí quando ele falou, como assim é 2, eu caí na real que poderiam ser 2 mesmo. E aí o médico confirmou que eram 2 meninas. A gente passou por tudo isso. Eu passei, né? Principalmente eu, porque eu vivi a depressão. E aí a gente descobre que são 2 meninas. Então a gente descobriu a gravidez gemelar e graças a Deus eu estava muito bem psicologicamente. E eu fiquei... Claro que na hora a gente tem a preocupação, a gente tem medo do que vai ser, do que não vai ser. Mas eu também fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, porque assim, eu acho que gêmeos é o sonho de qualquer pessoa, né? Então foram 2 menininhas e agora eu tô com 7 meses de gestação, tô com 27 semanas e estamos aqui, né, felizes, graças a Deus. Eu tenho que agradecer muito a Deus mesmo, porque elas estão saudáveis, estão com um peso muito bom, peso de como se fosse só um bebê, então elas estão bem nutridas. Agora eu vou ter mais um ultrassom daqui uns dias pra ver como elas estão. E gente, tudo passa e Deus faz a gente conseguir superar, porque foi muito Deus na minha vida, assim, porque normalmente assim é tão difícil sair de uma depressão e eu consegui. E eu sei que se você também tá assim, eu sei que você vai conseguir passar por isso. Se você descobriu uma gravidez agora e tá muito preocupada, você vai conseguir passar por isso. E eu vou ficar aqui com o canal mostrando minha rotina, o meu dia a dia, agora com as gêmeas também, como as minhas outras 2 meninas. E assim, gente, não vai ser fácil, né? Quem disse que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Eu sei que eu vou criar uns cabelinhos brancos assim muito cedo, porque são 4 meninas em casa e mais a outra que mora com a mãe do meu marido. Então são 5 meninas ao total. Então eu sei que vai ser muito corre pra gente, mas a gente consegue. E é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você consegue, você vai dar conta e vai dar tudo certo. No fim sempre dá tudo certo, né? Eu sei que hoje em dia tá um pouco mais difícil de criar filho, mas antigamente também não era fácil. E minha avó tinha 7 filhos, eu acho que era. E ela deu conta, então eu também vou dar conta, você também vai dar conta. E é só a gente ter força de vontade, ter força e se apegar a Deus. É isso. Como eu disse antes, eu vou estar continuando fazendo vídeos aqui sobre a maternidade, para quem é mãe, para quem gosta de ver sobre esses assuntos. Eu vou estar aqui mandando um papo bem reto, né? E conversando sobre a realidade também da gente. E é isso, gente. Pra quem gostou, deixa um like ali, um comentário. E se inscreve aqui no meu canal também, que eu vou agradecer muito. Eu tô querendo tentar fazer uma rendinha extra, né? Agora que só tá meu marido trabalhando, temos 5 meninas.
pra dar conta, então espero que eu consiga, né, por meio do YouTube. E é isso então, meninas. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Então é isso, um beijo pra vocês e até um próximo vídeo.